Vai ser legal. Já tem áudio, tá? Como eles estão preocupados aí com o pai alcoólatra, né? Eu vi duas perguntas, né? O pai não tem nada a ver, não. Com essa história, não. Não, né? Não, essa não, essa é da mãe mesmo. Essa é a mãe. Vocês têm algum caso diagnosticado aqui? Não. Você sabia que pela Sociedade Brasileira de Pediatria, 9 crianças por 1000. O Down é 1 para 1000. Nossa. É nos Estados Unidos, eles calculam 1 a 2. Né? Então seria assim, o dobro ou 9 vezes mais que Down. Onde é que estão esses pacientes? Onde é que estão essas pessoas, né? Então, não faz diagnóstico. O problema está no erro de diagnóstico. Então, a gente até tem, sabe? Assim, mãe que... Mas aí é como você diz, como é pequeno ainda, vai até chegar no diagnóstico, né? Você não consegue, você não pensa. As pessoas, nem o médico pensa. Você já foi algum médico? Vou te fazer essa pergunta, eu vou ver aqui também. Você já... Acho que pode abrir, nós estamos em 15 pessoas já. Você pode abrir. Então vamos. Boa noite a todos. Dando sequência nas atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema Transformando o Conhecimento em Ação, vamos dar início à nossa live com o nosso convidado, Dr. Bianco, médico psiquiatra e colaborador da APAE, que vai abordar o tema Síndrome do Álcool Fetal. E logo após a abordagem, será respondido os questionamentos enviados durante a live. Seja muito bem-vindo, Dr. Bianco, à nossa live, à nossa escola. E fique à vontade para dar início à nossa live. Beleza. Obrigado pelo convite. Eu queria agradecer ao pessoal da APAE que me convidou. E para falar de um tema que eu achei muito interessante, acho um tema fundamental, é uma preocupação que eu tenho no meu dia a dia, na minha vida, no meu trabalho, que é o alcoolismo. Porque o que vai levar à síndrome alcoólica fetal é o consumo de bebida pela mãe, pela figura materna. A síndrome alcoólica fetal é uma doença que, apesar de ser muito comum, as pessoas não fazem o diagnóstico. Nos Estados Unidos, eles calculam que seja em torno de 2 para cada 1000 nascimentos vivos. Aqui no Brasil se calcula, a Sociedade Brasileira de Pediatria calcula que são 9 por 1000. Ou seja, é 9 vezes, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, mais frequente a síndrome alcoólica fetal do que a síndrome de Down. E a gente não vê. Por quê? Porque não existe o diagnóstico. Né? Então, o grande problema que existe é que a síndrome alcoólica fetal, apesar de ela ser uma doença extremamente comum, ela não é pensada. O médico não pensa, o pediatra, o obstetra. Então, é muito importante lembrar, principalmente para o médico, para falar, que a mãe bebe e está ligado à mãe. O pai aqui não tem nada a ver com a história. O álcool para o pai, ele provoca algumas alterações, principalmente na produção de espermatozoide, e ele pode produzir alguns espermatozoides com defeito, mas são alterações cromossômicas. O problema da síndrome alcoólica fetal está ligado à figura da mãe, né? Então ela produz alguma série de alterações, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e que a gente não pensa, tanto que o diagnóstico é mais comum entre os 6 e os 11 anos de idade. Quer dizer, já passou, a criança já podia ter sido estimulada mais precocemente e
passou o tempo, né? Então, na verdade, assim, a gente tem realmente que pensar. E uma coisa que agora a gente tem que entender também, que eu acho fundamental, é que existe um espectro, né? Não existe a síndrome alcoólica fetal só. Existe desde uma levezinha, leve, moderada, grave, gravíssima. Então, são diferentes graus de gravidade e que vão impactar de uma forma diferente. Não se sabe por que isso acontece. Se acredita que seja doses menores de álcool que a mãe ingere produza menos lesões, mas não é confirmado. O que a síndrome alcoólica fetal provoca? Então vou falar primeiro um pouquinho do álcool. Tá? O que o álcool faz? Quando uma mãe grávida ingere o álcool, cerca de 1 hora depois, o nível de álcool da mãe está igual ao da criança. É a mesma quantidade. Só que você imagina, uma criança pequenininha, tem o mesmo nível alcoólico, e o álcool ele provoca uma coisa que se chama vasoconstrição. Os vasos do cordão umbilical dão uma fechadinha. Então o que acontece? O álcool entra pela placenta e não consegue sair. Então ele fica mais tempo causando alterações na criança. E não existe uma substância, ou talvez assim, não existe uma substância tão comum que vai causar problemas no nascimento, causar uma teratogenicidade, que é o álcool. O álcool, ele tem predileção pelo cérebro, ele vai no cérebro, né? Como a criança tem falta muitas enzimas no fígado ainda, para ela não está formada, então ela tem menos capacidade de se defender, de metabolizar esse álcool. Então, por isso que as lesões são grandes. E uma coisa que infelizmente acontece é que a criança, o cérebro cresce o tempo inteiro. Então, qualquer época que você beber é um problema que você está causando. Mas o início da gestação, às vezes os primeiros 15 dias, 20 dias, a mãe não sabe que está grávida, ela não percebe. E aí ela bebe. E nessa fase é a fase mais crucial, né? Então, a bebida, ela é um problema. Então, o que a gente recomenda? Existem alguns estudos falando que pode tomar uma dose por dia e tal. Na minha opinião, não existe dose segura para beber, né? Quer engravidar? Não beba. Quer beber? Não engravida, porque você vai trazer uma criança com problema para o mundo, a criança vai ter todos os comprometimentos. Então, não pode beber, né? Vocês veem como isso é antigo? Eu estava vendo o Hipócrates, pai da medicina, ele já descrevia o bebê alcoólatra, porque na época, lá na Grécia Antiga, as mães tomavam vinho. Então ele tinha que a mãe não podia tomar vinho. Ele já fez uma pequena descrição de uma crise de abstinência alcoólica no recém-nascido, né? Então, assim, infelizmente é muito comum, a criança fica agitada, agressiva, irritada, convulsão, a hora que nasce, pela abstinência do álcool. Ela já nasce dependente do álcool. Dura 2 dias mais ou menos, e depois no 3º dia ela fica totalmente prostrada. Então é muito mais frequente do que a gente imagina. Quais são as características? As características principais para você fazer o diagnóstico, eu trouxe uma figura que são alterações faciais, características, alterações estruturais, alteração do cérebro e alteração de comportamento. Então, para a criança, ela vai apresentar algumas alterações na face. Ela não tem essa fenda, esse que chama-se hiato nasal, o nariz é achatadinho, mas o principal é esse lábio muito fininho, né? Tem a prega epicântica.
a cabeça pequena, né? Aqui, essa parte do nariz bastante afundada. Então, assim, é uma face muito característica, tá? Mas nem todo mundo tem toda essa gravidade. Então, quanto mais grave, mais acentuadas vão ser essas características, né? Mais acentuada vai ser as alterações. A criança normalmente nasce com microcefalia, quer dizer, cabecinha pequenininha, cérebro pequeno, tem uma série de defeitos estruturais nos ossos, no rim, no coração e no comportamento. Então, quando a criança nasce, ela tem essa síndrome alcoólica fetal, é uma criança mais agitada, não dorme, pode ter convulsões. Na idade pré-escolar, é uma criança mais irritada, mais agitadinha, mais inquieta. Ela lembra muito o déficit de atenção, TDAH, sabe? Ela não se concentra. Só que, além disso, ela apresenta comportamentos inadequados, ela não tem uma boa capacidade de julgamento crítico, então ela se arrisca mais, ela se atira mais nas coisas. Então, assim, é um quadro mais complicadinho um pouco e que a gente vê muito. Então, assim, por quê? Porque apesar dela ter a síndrome alcoólica fetal, ela não tem todas essas características faciais. Por quê? Porque ela provavelmente teve um quadro mais posterior que a outra, a ingestão da bebida alcoólica. E o que está acontecendo? Eu queria fazer uma mudancinha aqui, depois voltamos aqui de novo. Com as mulheres. As mulheres estão bebendo igual os homens. Só que acontece um problemão para as mulheres. Vocês mulheres têm um problema. Tem menos gordura, né? Tem menos enzimas. Então, assim, ela fica embriagada mais depressa, tem mais dificuldade para eliminar o álcool, né? E apresentam, então, alterações orgânicas, cirrose e tal, muito mais cedo que os homens. Mas o que assusta a gente é a bebida, porque assim, está muito comum, a gente vai convidado para um churrasco, convidado para uma pescaria, convidado, qualquer coisa, a primeira coisa é a bebida, né? A gente vê nos universitários assim, conversando, que as festas não tem, o churrasco não tem carne, só tem bebida, né? Por que isso? Porque nós vivemos num país que é muito permissivo com a bebida. A gente vai assistir um jogo de futebol, que é um atleta, a propaganda é de cerveja, né? Então, assim, isso é um absurdo, né? Então, nós somos muito permissivos. O Brasil é um país muito permissivo. Então, hoje, as mulheres estão bebendo muito mais cedo. Numa pesquisa agora em São Paulo, 13% das meninas já bebiam quase que rotineiramente antes dos 15 anos de idade. 83%, se não me engano, das meninas bebem rotineiramente na universidade, tá? Elas têm, como elas bebem, o que acontece com a bebida? A pessoa vai perdendo um pouco, vai ficando mais eufórica no início, perde um pouco do controle, aí se permite ter relação sexual que às vezes não queria, aí vem a gravidez indesejada, não tem o mesmo julgamento crítico, então tem relação sem proteção, quer dizer, aí engravida, e aí a criança nasce com essa síndrome alcoólica fetal. Essa deficiência é a deficiência mais fácil de prevenir, é não beber, né? Mas nós estamos num país e então é uma situação assim. Então a minha proposta, mas meu prazer de aceitar isso é para fazer um alerta em relação à bebida, sabe? A síndrome alcoólica fetal, infelizmente a gente não pode fazer muito.
Não existe um remédio, o diagnóstico não é fácil. Eu estava conversando com a Sueli aqui, não tem nenhum caso aqui na nossa parte de Umuarama, ou seja, alguém não está diagnosticando, né? Porque provavelmente tenha. Então, assim, o diagnóstico é muito difícil, a estimulação precoce pode ajudar um pouco, mas é pouco. E os problemas vão aparecendo à medida que a criança vai avançando na escola, né? Então, assim, é um quadro que nós precisamos diagnosticar mais precocemente. Uma coisa que eu ia perguntar para a Sueli, não perguntei, mas eu vou perguntar depois. Algum médico, não psiquiatra, já perguntou para você assim, se você bebe, o quanto você bebe, como você bebe? Não, para mim, nunca perguntam, tá? Nós não perguntamos. Eu pergunto porque eu sou psiquiatra, tá? Então eu pergunto, faz parte da minha anamnese. Mas não se pergunta. E tem um outro problema. Quem bebe fica mentiroso. Ou seja, inconscientemente, não é consciente, mas a pessoa bebe 3 cervejas e fala que tomou 2. Então, assim, ela não assume aquela quantidade. Então, mesmo se o médico perguntar, ele não vai ter uma resposta honesta, né? Então, a gente precisa estar questionando mais. Não existe um exame assim específico. Agora está saindo um exame nos Estados Unidos que vai ser uma enzima que vai dizer melhor. Mas até hoje não existe um exame que vai dizer que a mamãe está grávida ou não. Por isso que os médicos não pensam também que isso é uma patologia, né? Então, deixar o alerta. Quer engravidar? Não beba. Quer beber? Não engravida, porque realmente é um problema. Tá bom? Por isso que é muito importante, no caso da prevenção, por exemplo, de você saber, primeiro, o planejamento. Você vai planejar ter um filho, então quando você consegue fazer um planejamento, então se eu planejo uma criança, mesmo que eu tenha o hábito de beber, mesmo que eu não seja alcoólica, que eu seja uma pessoa que gosta de beber um vinho, gosta de beber uma cerveja, então a partir do momento que eu planejo ficar grávida, então eu posso dizer, então eu preciso parar de beber. E é tolerância zero mesmo, doutor. Não tem isso de como você disse, essa quantia. Um pouquinho pode, não tem. A CDC, que é o Ministério da Saúde americano, eles dizem que até uma dose de qualquer bebida não prejudica. Mas eu não acredito. Então, assim, mesmo nos Estados Unidos, a maioria dos países do mundo preconiza, não existe dose segura para beber. É igual dirigir, né? Não existe uma dose segura para beber e dirigir. Você pode beber. Você realmente perde o reflexo, tá? Então, assim, a mãe que bebe, infelizmente, como essa passagem do álcool pela placenta, ela não segura o álcool, e isso vai direto para o bebê, tá? Então, assim, bebida, cigarro, droga, isso tudo passa. Então, assim, procurar evitar é mais seguro, né? É mais seguro. Também, assim, mas eu bebi 2 vinhos durante a gestação. Não, peraí, também não é assim, porque senão a mãe começa a se sentir culpada, né? Sim. Mas assim, o que não pode é beber exageradamente, mas se puder, deve-se evitar, né? Isso, o segredo é se evitar. O álcool, ele é um problema no mundo, né? E o que está acontecendo? Qual que é o tipo mais comum de bebida? É aquela pessoa que bebe bastante, todos os dias ou com muita rotina, que a gente chama de bebedor excessivo regular. Ele nunca fica de fogo, não se embriaga, fica alegre. Por quê? Porque ele vai se habituando ao álcool. Quando essa pessoa tem que parar de beber por algum motivo, aí ela percebe que ela é dependente, porque daí tem abstinência.
Tá? Então, estava vendo aqui, a cada excessivo, aquela coisa que a pessoa bebe bastante, exagera, fica alcoolizado, vem aumentando a cada dia que passa entre as mulheres. Entre os homens é maior, mas entre as mulheres também. E na pandemia piorou muito mais. Então a pandemia fez esse processo de beber, de ficar em casa, sim, aumentou muito. As pessoas têm bebido, vem bebendo muito mais, né? As pessoas em casa pensam, não posso ir a lugar nenhum, então pelo menos eu vou tomar minha cerveja, eu vou tomar o meu vinho em casa. E aí, nisso, vai se habituando a continuar a bebendo, né? Com certeza. A Elaine Cristina Santana Diniz, ela diz assim: isso mesmo, não há dose segura. Sou mãe SAF e faço parte de um coletivo de mães de todo o Brasil, Família SAF Brasil. Parabéns pela pauta. Né? Então, enfatizando, né, o que o senhor disse sobre que não, né, realmente não há dose segura. É verdade, que legal que tem uma... Nossa, né? Muito bacana. Acho que porque agora em setembro é comemorado o dia do SAF, né? Sim. E então assim, eu acho muito interessante, porque nós precisamos, na minha opinião, assim, falta divulgação da gravidade desse problema. E uma das coisas que eu acredito que seja é que o médico que poderia prevenir, poderia orientar, ele também bebe um pouquinho. Então ele também é permissivo com a bebida, tá? Então eu acho que mais campanhas, eu vejo assim, propagandas mais intensas, sim, lidar melhor com isso, informar as pessoas do risco que é a bebida, eu acho que vai surtir mais efeito até do que multar quem dirige, sabe? Sim. Mas eu acho que campanhas são necessárias para alertar um quadro tão grave como esse, sabe? E é prevenível, né? A nossa escola trabalha muito com a prevenção. Então é a divulgação, né, desses cuidados. E como a gente já falou que hoje o álcool ele está muito presente desde muito cedo, né, doutor? Então é preocupante mesmo, né? E a gente precisa mesmo fazer essa divulgação para que as pessoas entendam, né, que quando você é alcoólica, que uma mãe decide ter um filho, mas ela já é alcoólica. Primeira coisa, ela tem que se conscientizar que realmente ela precisa limpar esse organismo antes, ela precisa passar pela abstinência para poder ir para essa gravidez. Exatamente, tem que prevenir mesmo, tem que se preparar, né? Então você quer engravidar, já tem que se tornar abstêmia, tem que começar a parar de beber, tem que levar a vida um pouco mais, menos assim, né? Para tentar agredir menos essa criança que vai vir, e para que todo mundo seja feliz, a mãe ter uma criança assim, né? E nós temos alguns questionamentos que nós recebemos das APAES da região, que o nosso conselho, né, composto de 13 APAES, certo, e nós fizemos essa divulgação dessa live, então as nossas APAES enviaram já os questionamentos para a gente, né? Então vamos começar então pelo questionamento número 1, que é: a síndrome do álcool fetal está associada somente ao consumo do álcool pela gestante ou tem alguma ligação com o pai alcoolista? A síndrome alcoólica fetal tem praticamente 100% a ver com a mãe, tá? A figura paterna aqui, ela, como eu já falei antes, o álcool para o homem, ele vai diminuir a produção de espermatozoide, vai produzir alguns espermatozoides com defeito, mas ele não interfere na questão da síndrome. Mas o homem bebendo, a família se torna mais permissiva com o álcool, favorece que a mãe beba, né? Então, eu penso assim, numa gravidez bem planejada, o legal, né? Seria o ideal que o pai e a mãe não bebessem, né? Até para não dar exemplo para essa criança. Sim, até né? para não ter o incentivo, né? Porque quem bebe quer uma companhia para beber, exatamente, né? Com certeza. Mais uma questão: a síndrome pode ter relação com o aumento de crianças com comportamento hiperativo?
Olha, eu tenho quase certeza, tá? Porque a hiperatividade, a falta e o déficit de atenção, ela é um dos sintomas do SAF, entendeu? Então, assim, não existem estudos específicos sobre essa questão, sabe? Assim, que eu tenha visto. Mas, na minha opinião, sim, o SAF, o álcool, tem a ver com essa questão mesmo de aumentar o número de déficit de atenção, problemas escolares, dificuldade de aprendizagem, né? Porque se ela for leve, ela não vai causar uma deficiência intelectual importante, mas ela causa prejuízo. Mas é um atraso, né? Atraso do mesmo, desenvolvimento, exatamente. né? Há algum exame que comprove que a causa da deficiência adquirida tenha sido devido ao uso de álcool na gestação? Não existe nenhum exame clínico, nenhum exame de laboratório. O exame é o exame mesmo, é o diagnóstico clínico do médico que tem que estar pensando nisso, porque quando você examina uma criança, quando você examina uma pessoa, você tem que estar pensando em algumas probabilidades, né? Se você não pensa, você não vai conseguir fazer esse diagnóstico. Na ressonância magnética, em muito poucos casos, 6%, aparece uma falta, uma agenesia. A criança nasce sem uma parte do cérebro chamada corpo caloso. Então isso é um fator que pode aparecer, mas é muito raro, né? De cada 100, 6 crianças só vão apresentar esse sintoma, né? Essa característica, né? E quais os efeitos do álcool para o feto durante a gestação? Eu comecei a pensar, como você disse que esse álcool ele entra pelo cordão umbilical e ele não consegue sair, que ele fica trabalhando na criança, você imaginou? Eu fiquei imaginando o sofrimento dessa criança. Exatamente. E é complicado, mas assim, dependendo da época, ele vai produzindo alterações, né? Então, por exemplo, no primeiro trimestre da gravidez, ele vai produzir alterações importantes em órgãos que estão se formando. Então, o cérebro é o principal, ele produz uma atrofia cerebral, uma atrofia do crânio, ele produz alteração óssea, alteração do coração, problemas renais. À medida que vai passando, quer dizer, que a mãe se intoxica no segundo trimestre, já a criança já tem uma formação melhor, mas infelizmente o cérebro vai sempre se desenvolver, ele começa a se desenvolver e vai a gestação toda, né? Então, nos últimos meses, né, é mais uma alteração na parte óssea, um dedinho grudado no outro, mas aí a gente já vai ver mais convulsões quando nasce, tal. Mas alterações elas são mais frequentes, à medida assim, são mais graves quanto mais precoce for a exposição, né? Como que é realizado o diagnóstico diferencial da síndrome do álcool fetal? Diagnóstica com todas as doenças que podem provocar deficiência mental, né? Então tem que se pensar em todas. É bem difícil fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico aqui não adianta eu fazer exames cromossômicos, pensar no hipotiroidismo fetal, o Down. Infelizmente é algo que só o exame clínico que vai fazer a pessoa pensar. Políticas públicas eficazes para melhorar acompanhar o período gestacional com o intuito da redução de casos de síndrome do álcool fetal seria o caminho? O que o doutor sugere? Isso, eu acho que assim, não só durante o período gestacional. Eu acho que a gente tem que se preocupar com o abuso alcoólico desde sempre. Tá? Nós não abusamos, nós não fazemos isso, nós não temos políticas de prevenção ao álcool, sabe? Eu acho que trabalhar com essa prevenção no mundo, no Brasil, seria importante. Divulgar os riscos que o álcool provoca e principalmente para as mulheres em idade que podem engravidar, de pensar, de trabalhar com essas meninas, com essas mulheres, na necessidade de não beber, né? Da gravidade que o álcool provoca, né? Então eu acho que trabalhar isso com políticas públicas são muito importantes.
Já sabemos o mal que faz quando a mãe consome o álcool durante a gestação. Mas e quando o pai é alcoólatra e usuário de drogas, pode causar alguma síndrome, atraso ou deformidades no feto? Pode, mas aí não seria o SAF, tá? Porque o espermatozoide do alcoólatra, ele pode ter algumas alterações cromossômicas. Então, assim, ele vai ter mais dificuldade de engravidar, porque ele vai produzir menos espermatozoide e vai provocar mais alterações, aí sim, mais alterações cromossômicas mesmo, que vai a criança herdar. Então, existe assim. Mas o SAF especificamente é só da mulher. E existe uma expectativa de vida para o SAF ou não? Existe uma expectativa de vida menor, né? Porque a criança tem uma série de problemas físicos, né? Então existe uma expectativa de vida menor. Nos Estados Unidos, eles falam em torno de 31 anos. A gente cita muito Estados Unidos, a gente cita muito Europa, porque esses países eles fazem estatísticas, né? E nós não temos essas estatísticas aqui no país, infelizmente. Né? Infelizmente o Brasil está bem atrás, né? Nessa parte, sim. E o diagnóstico é feito após o nascimento ou no decorrer da gestação? No decorrer da gestação já é possível identificar? Ou só quando a criança nasce que eu consigo saber que ela é uma criança com síndrome? Veja bem, se eu tenho uma mãe que bebe e está grávida, eu tenho que pensar na síndrome, eu tenho que já trabalhar isso com a equipe, com o pediatra que vai receber essa criança, já pedir que isso já seja feita, essa estimulação. Por isso que é muito importante que a mulher informe ao médico, eu bebo ou eu bebi durante a gestação e eu tenho minha preocupação. Porque o diagnóstico intrauterino, por algum exame e tal, infelizmente não existe, é só informação clínica. A mesma coisa acontece no nascimento. Se você vê que a criança nasce agitada, com convulsões, tem que pensar que essa criança pode estar tendo abstinência alcoólica. Né? Quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance essa criança tem de ser estimulada com fonoaudióloga, com fisioterapia, para que ela consiga se desenvolver. Mas o diagnóstico mais frequente é feito entre os 6 e os 11 anos de idade. Qual o tratamento correto após diagnosticar a síndrome? Não existe um tratamento assim, sabe? É mais tentar diminuir... De estímulo mesmo, estímulo né? Estimular mesmo. a criança. Estímulo mesmo. Não tem muita coisa que você possa fazer. E as características de uma criança com síndrome? Foram aquelas características que eu falei, mais né? facial e... Ela tem que ter 4 pontos. As alterações faciais, né? O que me chama a atenção, assim, de minha atenção, assim, nas várias pessoas que eu já vi com SAF, é o lábio fino e esse filtro aqui, que chama filtro, esse espaço muito fino. Então, é bem característico essa parte aqui, sabe? A microcefalia, nem todas as crianças apresentam, orelha não paralela também, nem todas as crianças apresentam. Essa prega aqui no canto do olho também é muito característica. Esse nariz assim achatadinho e fundo aqui é muito característico. Então, você olha assim, ela chama muito a atenção, mas o lábio fininho e sem esse filtro aqui é muito chamativo. Aí tem as alterações comportamentais, né? Que é o mais importante, porque vai chamar muito a atenção, mas aí é criança desatenta, criança inquieta, né? E pensar, quando alterações cardíacas, alterações já no nascimento, tem que pensar também no SAF. Na síndrome do álcool fetal, a incidência de distúrbios relacionados à atenção são constantes, como pelo acometimento do álcool no primeiro trimestre de gestação? E além desse aspecto, pela sua experiência clínica nas doenças mentais, também pode vir pela síndrome ou pela questão genética, a doença mental? Bom, o álcool, ele não vai produzir essa alteração só no primeiro trimestre.
né? Como a gente falou, o cérebro ele se desenvolve até os 18, 21 anos de idade. Então, qualquer coisa que acontecer aí, qualquer algo que chegar aí, vai trazer problemas para essa pessoa, né? Então, o cérebro, então a criança hiperativa, ela pode ter sido intoxicada desde o primeiro, segundo ano. A genética, ela está muito ligada à dependência alcoólica, né? Então, assim, nós sabemos que 11% das pessoas têm uma falta de uma enzima no cromossomo, um gene que é alterado no cromossomo, 11%. E essa alteração vai sendo transmitida geneticamente. Então, assim, pai alcoólatra, mãe alcoólatra, o risco do filho ser alcoólatra é muito grande. A criança que tem hiperatividade, a gente tem realmente que pensar nisso. Agora, o álcool, a gente sabe que a criança com SAF tem maior risco de vir a se tornar alcoólatra no futuro, usuário de drogas. Isso é um risco maior. Das doenças mentais, na minha, assim, é que a gente não trabalha tanto com a experiência da genética assim definida, mas assim, nós sabemos que as doenças mentais, ela tem uma carga genética muito forte, né? Eu digo assim que, por exemplo, você pensar numa depressão. A depressão era causada por uma tríade: genética, ambiente e psicológico. Então essa soma de fatores sempre vai estar junto. Então o álcool ele vai interferir também nesse quadro genético, porque a gente sabe que famílias em que se bebe são mais disfuncionais, tem mais problemas, tem mais separações, né? Então assim, mas assim, dizer que o álcool vai produzir outro tipo de doença mental, não tenho conhecimento. Doutor, nós temos assim conhecimento de mães que não usaram álcool, né, durante a gestação e depois lá amamentando, que está às vezes amamentando a criança ainda, eu posso tomar uma cervejinha preta, que a cerveja preta estimula o leite. Nós escutamos isso, né? O que o senhor diz sobre isso? Não, primeiro que o álcool não estimula leite, não, tá? O álcool não estimula leite, não. O álcool estimula o hormônio antidiurético, então por isso que a gente urina mais, né? Mas assim, o álcool ele passa pelo leite materno também, tá? Ele é eliminado, mas aí assim, o que acontece no intraútero, dentro do útero? O cordão umbilical, a mulher tem uma coisa chamada barreira placentária, só que essa barreira não consegue segurar o álcool, então ele passa direto, né? E no leite, como existe uma metabolização no corpo da mãe, a quantidade é um pouco menor, mas passa, né? Passa um pouquinho, mas não é uma quantidade grande. Então, se puder evitar, melhor evitar. Né? A Graça Mello, ela tem aqui, ela disse assim: a SAF causa deficiência intelectual? Meu filho tem SAF e tem cistose palpebral e deficiência intelectual. Primeiro ela pergunta se causa deficiência intelectual porque ela percebe que o filho dela tem, né? E tem essa ptose palpebral. Isso. Com certeza absoluta, a SAF ela provoca deficiência intelectual. Mais grave, quanto maior quantidade de álcool ingerida pela mãe e mais precocemente. Quanto mais precoce, mais grave vai ser essa deficiência intelectual, podendo chegar a graus assim, extremamente graves, entendeu? Mas provoca sim. Né? Ptose palpebral também é uma alteração que pode aparecer. Olhinho pequeno, mais afastadinho, né? Então são características que podem a criança com SAF também apresentar. É muito importante essa nossa live hoje, que os jovens, né, que ainda vão ter filhos, que pretendem ainda, né, que eles conheçam mesmo a importância
de parar de ingerir o álcool, né, quando eles decidirem ter um filho, né? Eu digo assim, que o ideal seria não começar a beber, né? Porque não existe dose segura, não existe como você falar assim, mas eu bebo um pouquinho, não tem problema. Tem problemas, né? Então, assim, estimular a prevenção. Por essa live eu gostei de ter feito, porque assim, como alerta mesmo das pessoas que o álcool é um problemão, não só para os problemas comportamentais que ele provoca, mas outros problemas, né? Então, você gerar uma criança com um problema, porque você provocou, puxa, eu acho muito triste para a pessoa e para a criança, né? Então, eu acho isso muito complicado. Tem mais alguma consideração? Queria convidar vocês, eu não sei quando que eu vou fazer, mas a gente vai fazer uma live, porque setembro é o mês da prevenção do suicídio. Tá? Muito importante. E nós aqui do CAPS 2 de Umuarama, a gente vai fazer um trabalho junto com a Secretaria de Saúde aqui do município. A gente está fazendo um trabalho bem interessante. O CISA também está fazendo. Então, assim, para tentar prevenir o suicídio, né? Que também causa muitas perdas, principalmente entre os jovens, e que a gente pode trabalhar isso um pouquinho, a gente pode tentar ajudar, e a divulgação ajuda a levantar um pouco esse tema, como do SAF hoje, que é tão pouco discutido, mas que é muito importante. Que também é uma prevenção. Né? Sempre a gente tem que pensar em prevenção. Né? Com certeza. Então, a PAI de Umuarama agradece, Dr. Bianco, pela disponibilidade de estar aqui com a gente esclarecendo sobre um tema tão importante, tão atual que nós vivemos hoje, né? Que vem de encontro com o trabalho da escola, que é o de prevenção mesmo. Que quando você consegue ter informações, você consegue fazer o planejamento de ter um filho, para que você consiga evitar, né, que isso aconteça, que tenha, né, o acometimento da síndrome do álcool fetal nas nossas crianças. E agradecemos também a todos que participaram dessa live, né? Muito obrigado por todos estarem aqui. E convidamos também para a nossa próxima, que nós teremos dia 27/8, agora às 15 horas, nós teremos nossos 2 professores de Educação Física e mais uma live para enriquecer essa nossa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Foi um prazer ter o senhor aqui. Prazer foi meu. Eu agradeço, tá? Eu só queria dizer assim, que legal, né, que essas redes sociais, esse lado legal que permite a gente levar essas discussões. Ninguém é super especialista, mas a gente trabalha com isso, mas assim, é legal levantar o tema, e o Facebook, o Instagram ajuda bastante a gente divulgar para mais pessoas, né? Eu acho legal. E bacana que vocês estão usando isso. Que bom, muito obrigada. Obrigado.